Olá, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no Todos em Um. Eu me chamo Rodrigo Corrêa e é um prazer ter vocês aqui. Vamos para o nosso giro de notícias de hoje. Vamos começar pelo jornal Cidade Online, que a manchete é a seguinte: Bolsonaro se manifesta pela primeira vez sobre Tarcísio, após reunião quente no PL. Vamos ver o que o Bolsonaro falou. Abre aspas, né? Tarcísio é 10 na parte técnica, mas na parte política ele é bastante inexperiente e naturalmente estava chateado porque estava apanhando muito, em especial nas mídias sociais. Mas faz parte da regra do jogo. Hoje em dia é isso. Pisou fora da linha ali, a rede social cai em cima. Mas eu vou dar minha opinião particular sobre esse assunto. Eu particularmente não acho Tarcísio um traidor. Eu acho que de fato é isso que o Bolsonaro disse aí. Ele não tem o conhecimento político, quis fazer uma articulação política, achando que estava fazendo uma boa movimentação no tabuleiro de xadrez aí, e descobriu que não estava. Apoiou uma reforma tributária que cada vez mais que a gente olha com cuidado para ela, a gente vê que a gente, na verdade, mais perdeu do que ganhou. Tem pontos bons, tem pontos ruins. O problema é que os pontos ruins que passaram se sobrepõem aos pontos bons. Mas a gente vai aprofundar isso mais nesse mesmo vídeo aqui mais para frente. Bom, vamos para nossa segunda manchete. Olha só, a gente está no G1. Câmara aprova texto base do projeto que favorece o governo em caso de empate em disputas fiscais. Vamos ver aqui, ó. Pela proposta, em caso de empate em votações no CARF, na disputa sobre pagamento de impostos entre Receita Federal e contribuinte, o voto de desempate será do representante do governo. Olha que interessante, vocês entenderam isso? A regra anterior era o seguinte: quando empatava no CARF a votação, quem se privilegiava da decisão era o contribuinte, ou seja, senão você teria que pagar mais impostos. O cara fala, não, você não vai ser obrigado a pagar mais esse imposto aqui. Empatou, quem ganhava era o contribuinte. O que mudou? Eles fizeram uma votação lá e alterou essa regra. Agora, quando empata, quem decide se o contribuinte vai pagar ou não é alguém do governo. É óbvio que você vai pagar. A prova disso está no complemento da frase, ó. No último parágrafo está escrito assim: previsão da Fazenda é arrecadar 50 bilhões a mais com a nova regra. Ou seja, eles já sabem que o governo vai sempre decidir que o contribuinte pague mais. Se eles já estão prevendo que vai arrecadar 50 bi a mais, meus queridos, 50 bi a mais é muita coisa. É muita coisa. Você consegue entender? E os caras já sabem que vão arrecadar 50 bi a mais. Não é louco isso? E aí qual que é o meu medo? Os caras falam assim, ó, pô, a gente não pode decidir a nosso favor, mas a gente pode empatar a disputa. Empatando a disputa fica pro membro do governo decidir. Ele vai decidir pró-governo. Você vai pagar mais imposto. Ou seja, você percebe que o governo ele tem feito, tomado atitudes para arrecadar mais impostos do cidadão? Gente. Vamos para nossa próxima matéria. Olha só. Essa matéria é da Veja, da editora Abril. Dá uma olhada só. Lula recebe Lira após aprovação de pautas prioritárias na Câmara. O presidente agradeceu ao deputado e outros líderes partidários pela importante votação da semana, pelas importantes votações da semana, né? Referindo-se à reforma tributária e o projeto do CARF, que a gente acabou de falar aqui. Mas claro que vai receber. O Lula tá feliz, recebeu todo mundo lá, tá felizão. E por que tá feliz? É isso aqui, ó. Vamos para nossa próxima matéria aqui que vocês vão entender. Ó, essa matéria tá no G1, no Globo.com G1. Emendas PIX. Governo empenha em um dia 5,3 bilhões em recursos com baixa transparência. Ou seja, até eles colocam aqui que é com baixa transparência. Eles liberaram 5,3 bi num único dia, mas no dia anterior, se eu não me engano, eles liberaram mais 2 bi, totalizando 7 bi. Lembra do orçamento secreto? É esse carinha aqui, ó. Esse é o orçamento secreto. Pois é, né? Bolsonaro não fez isso, cara. Não fez isso. Hoje eu até me arrependo. Acho que o Bolsonaro devia ter feito para se manter no poder. Eu acho que ele não faria. A integridade dele não permitiria isso. Mas Bolsonaro devia ter feito. Porque sai comprando todo mundo, estaria no poder aí e talvez o Brasil estivesse indo para um rumo melhor. Mas vamos lá, ó.
Aí embaixo, vamos ler o segundo parágrafo aqui. Ó. Modalidade prevê encaminhamento de recursos diretamente para a Caixa de Prefeituras. Diretora da Transparência Brasil diz que dinheiro pode ir em áreas não prioritárias para a população. Ou seja, a população está ficando sempre em segundo plano. Isso é muito perigoso. Lula, põe a mão na cabeça, pensa um pouquinho. Você está governando uma nação para todos. Para todos. Pensa nisso. Bom, vamos lá. Vamos para a nossa próxima matéria. Esse aqui, ó, o UOL, Folha de São Paulo, do jornal Piauí. Ó, Anais da Articulação Política é o subtítulo. Governo Lula recicla sobras do orçamento secreto e o Hospital da Turma de Lira recebe mais do que 18 estados. Isso explica muita coisa para você? Ou seja, o governo, o estado do Lira está recebendo mais do que 18 estados. Em meio à aprovação de reforma tributária, a instituição recebeu 18 milhões nos últimos dias. Vamos pegar um pouquinho mais de informação aqui embaixo. Ó. Enquanto a Câmara dos Deputados varou a madrugada desta sexta-feira aprovando a reforma tributária, o presidente da Casa, Arthur Lira, comandou a sessão com uma certeza. O caixa do Hospital de Veredas, em Maceió, que recebeu quase R$1 bilhão nos últimos 7 anos, engordou um pouco mais. Nos últimos dias, o governo Lula liberou 18 milhões de reais para o hospital em Maceió. Olha que legal essa informação agora. Legal, né? Cuja diretora financeira é prima do Lira. Cara, é sacanagem, né? É muita sacanagem, cara. Isso que me entristece, sabe? Não é pelo Brasil, gente. Eles votam as coisas, eles tomam as decisões pelo dinheiro. O dinheiro que você paga, ou seja, nós pagamos o dinheiro para dar poder para os caras tomarem decisões lá na frente para favorecer eles próprios. A gente paga o cara, o dinheiro nosso vai para eles usar o nosso dinheiro para favorecer eles mesmos, dar poder a eles para ferrar a gente. É muito louco isso, né? Então, eu vou agora colocar um vídeo para vocês de um canal que eu gosto muito, que é do Kim Paim, e eu acho importante vocês prestarem atenção nisso. Prestem atenção nisso aqui e depois a gente conversa. Dá uma olhada como é assustador o que vem pela frente. Vou encher a tela para que vocês possam ver. Tô enchendo a tela aqui e tô dando um playzinho. Lá vai, hein? Presta atenção. A Globo é a assessoria de comunicação extraoficial do Lula, principalmente a Globo News. A Globo News meio que vem sendo até a tônica, né, de como as redes sociais de esquerda se comportam. Eles passam a narrativa, né, é o núcleo do gabinete do ódio, passa a narrativa, as redes sociais pegam a narrativa da Globo News, bota pra frente. Só que, por outro lado, o jornal O Globo, fez um especial sobre reforma tributária. Você abre a nota, tem um menuzinho assim em cima, para explicar sobre IPTU, IPVA, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. E olha uma dessas matérias, esse especial sobre a reforma tributária. Reforma tributária. A alíquota base de imposto sobre consumo no país poderá ser a maior do mundo, aponta estudo. Descobriram agora que poderá ser, porque o próprio Valor Econômico, quando entrevistou o AP, no dia 28 de junho, a gente trouxe a nota e falou, vai ficar perto de 25, longe de 30, ou seja, é mais do que 25. Todo mundo sabia disso. Aí diz, uma alíquota base superior a 25%, que todo mundo já sabia, que estava sendo honesto na análise, diante da aprovação da reforma tributária, tende a fazer com que o Brasil tenha, se não um dos maiores IVA do mundo. Mas essa mesma imprensa foi aquela que pegou o estudo do consultor do Banco Mundial, que utilizou o IVA de 25 cravado, que todo mundo sabia que não seria 25 cravado, lá não vai ter aqui uma redução na comida de 1,7%. Pô, pelo amor de Deus, deixa de torcida. Aí a nota continua, né? Para deixar bem claro. Benefícios fiscais devem elevar a alíquota base, que foi exatamente o que a AP disse. Quando o governo fez o cálculo de 25%, considerava que seria uma alíquota única. Não haveriam, regimes diferenciados. Não ia ter 50%, 60% a menos, zerado, não paga. Não, era uma só, é todo mundo, esse padrão. Já que agora tem diferenciação, vai ter que subir a alíquota base. Aí diz, era previsto uma alíquota de 25%, de forma a compensar a arrecadação dos tributos extintos, mas ainda sem considerar os benefícios aprovados na reforma. Com as mudanças no texto, incluindo a redução de alíquotas para alguns segmentos e majoração para outros, a tendência é que o IVA supere os 25%. Não é tendência, é uma certeza. Mas calma lá. Calma que fica pior. Gustavo Brigagão, engraçado, né? Brigagão, sócio do Brigagão,
Duque Estrada Advogados, ou seja, um especialista que a Globo escolheu a dedo, também avalia que a alíquota de referência seja ainda maior para suportar as renúncias fiscais estabelecidas no projeto da reforma tributária. É uma consequência natural. Conforme afirmado por representantes de grandes municípios, estudos projetavam, antes da aprovação do novo texto ontem, uma alíquota média efetiva de 29,1%. Bem superior, portanto, à alíquota de referência de 25%. Com todas as renúncias citadas, essa alíquota média será ainda maior. O Marcos Sintra, ele pode ser um cara mais à direita. Ele pode estar deixando a emoção falar mais alto. Mas não dá para deixar de lado os cálculos que ele tinha feito. Seria muito interessante que a imprensa tivesse chamado ele e falado: Marcos, explique seus cálculos. Porque o Marcos Sintra tinha mostrado uma alíquota, um IVA de 33,6%. Aqui o especialista da Globo está falando, aqui, ó, representante de grandes municípios já tinham feito alguma projeção que colocava 29,1%. Mas está tendo mais renúncias, ou seja, pode ser ainda maior, pode passar de 30%. E agora? E se passar? Quem vai pagar por isso? Será que não seria interessante realmente ter tido um debate um pouco mais profundo da reforma tributária? Mas não para por aí. O PT, você vê, quer ir para cima dos aplicativos, para todo mundo trabalhar em carteira assinada, é o Uber de carteira assinada, é o sonho do PT. O PT adora carteira assinada. Só o Bolso que gosta muito de trabalhar, né? Fugia da carteira assinada o tempo inteiro. Mas tudo bem. Brincadeiras à parte. O Globo fala o seguinte: risco de aumento de preços e pejotização. Ué, não, mas vai melhorar porque vai ficar mais simples. Fica mais caro também, né? Não, mas de boa. Na visão de Alevato, do Bichara Advogados, os principais riscos que um IVA significativamente elevado podem trazer são o aumento de preço sobre o setor de serviços e o aumento da pejotização. E por quê? Vejamos. Ainda que se alegue que o imposto será suportado pelo consumidor final, podemos acreditar que nem todos os setores prestadores de serviços conseguirão repassar a majoração do tributo no preço e provavelmente terão que reduzir a margem. Vocês entendem isso aqui, né? Olha só. Possivelmente vai aumentar o preço do setor de serviços. O prestador de serviço, ele não vai poder passar tudo para você. Se ele passar tudo para você, colapso. Então vai ser meio a meio. Metade do prejuízo é do prestador de serviços e metade do prejuízo você arca. Pronto. Perdemos juntos. E o Lula ganha. Pronto. Mais do que justo. Mais do que justo. Será que Bolsonaro não está talvez certo de falar que precisa de um debate um pouco maior, que essa pressa, que tinha algo errado, que tinha algo estranho? 7 bilhões e meio, toda essa turma unida e misturada? Não sei, viu? Vamos continuar. E ele continua. Outro risco é o aumento da pejotização, né? CNPJ. As pessoas trabalhando por CNPJ ao invés de carteira de trabalho. Como a contribuição sobre a folha de salário não gera crédito, né? Você não pode falar: eu ganhei tanto, gastei tanto, só que se gastou como é salário, você não vira um crédito para você mesmo, para você meio que abater. É mais ou menos isso daí, que ele quer passar. É melhor contratar uma pessoa jurídica, prestadora de serviços, do que firmar um contrato de emprego. O IBS recolhido pela pessoa jurídica prestadora será passível de creditamento. Aqui na Austrália, da maior parte das coisas que eu fiz na vida é sempre assim. Até hoje faz um serviço ou outro. Não sei todo, não é sempre que eu faço serviço ou outro. Para brasileiro, a gente. Para brasileiro, né? Quando faz assim para particular, é um jeito. Mas quando faz para uma pessoa que tem uma empresa, né? Cadê o ABN aqui? É o CNPJ da ABN. Sei lá, na ABN. Pronto, você recebe, presta o serviço, o cara deduz e fala: eu gastei isso daqui, e pronto, ele não paga imposto, porque quem paga é você no final do dia. Então pode gerar uma pejotização. Será que é isso daí? A tal seguridade social que o PT tanto defende? Não, que não pode ser assim, né? CNPJ é ruim, etc, tudo mais. Sabia que tem alguns contrassensos? E essas perguntas surgem um dia depois da aprovação. Depois daquela festa, daquele oba-oba da Rede Globo. Aí agora surgem essas perguntas. Beleza. Aí eu falei: talvez Bolsonaro esteja mais certo do que ele imagina. Estava passando ontem, e por alguma razão, não me pergunte por quê, eu me deparei com uma postagem desse cara. E eu fiz questão de trazer a biografia desse cara. Esse cara é um jornalista especializado na área econômica. Atualmente, ele é partner, né? Sócio e editor na Aprenda a Acontecer, que é o portal de comunicação, um veículo de imprensa do Traders Club, focado no mercado financeiro. Criador e ex-colunista do Radar Econômico da Veja, trabalhou na Veja, Mainstream Media, na Folha e Agência Estado. Eu não sei se é o Estadão, não sei se é a mesma coisa. Então, assim, é um cara da área. Não é orelha seca, não é um blogueiro. Eu quis trazer aqui pra gente ver. É um cara que não é blogueiro. Talvez seja direito, talvez não seja. Mas pelo menos você vê. É um cara que escreveu em veículos de renome nesse país, em portais específicos de comunicação, não, né? De economia. E aí, olha só que engraçado. Olha o que esse rapaz postou. Sobre fatos e narrativas. Paulo Guedes nunca apoiou a reforma tributária por meio da PEC 45.
A reforma dele era a Digitax, ou nova CPMF, e a desoneração da folha de pagamentos. Só para esse final da Globo, da pejotização. Não parece que é um contrassenso com o que o governo defendia? O governo Bolsonaro? Você vê que a atual pode gerar, né, um problema na folha de pagamentos, que você vai demitir funcionário de carteira para ter um PJ. Engraçado, né? Mas vamos continuar. A PEC 45 nasceu no mercado financeiro, financiado, segundo ele, por Itaú, Natura, Ambev e apadrinhada por Baleia Rossi. Bom, o Itaú estava a favor. A Natura, meu Deus do céu, não precisa nem avisar, falar, né, dos vínculos com a esquerda. A Ambev, a Tabata Amaral tentou, celebrou, mas perdeu, que foi o cashback aí ligado a gênero e raça. Vejo gente dizendo que Guedes não conseguiu fazer a reforma. Sim, afinal ele nunca quis essa reforma. Avançou no que pôde para tributar dividendos, o que está parado até hoje no Senado, para retirar os impostos que recaem sobre o emprego. Ele foi nos dividendos para poder tirar o que está no emprego. A reforma sobre o consumo viria em outro momento. Por quê? Pois para garantir a empregabilidade e incentivar investimento, em vez de ficar com o dinheiro do rentista, né? Você coloca e ganha o dividendo, né? Dinheiro parado. Ó, eita, tô ganhando só dividendo. Não, invista o seu dinheiro. Você quer vai ter que investir. Ganhar no mole, mas não. Acabar com o paraíso do rentista. Era a prioridade maior para Guedes e teriam efeitos imediatos. Vai em cima do rentista e tenta melhorar a empregabilidade. Será que o Guedes não estava certo nesse ponto? Eu acho que realmente o efeito seria mais imediato. A PEC 45 levará ao menos meia década, 5 anos, para produzir efeitos concretos. Meia década em um cenário dos sonhos, sem falar da aprovação no Senado. Ainda faltarão a criação de dezenas de leis complementares, a instalação de órgãos, sistemas e regulamentação. A base tributária e as alíquotas não são conhecidas. Falta muito ainda para falar em reforma. Será que o Bolsonaro é tão louco assim como a imprensa está colocando? Será? Não sei, né? Parece que não. Pois é, vocês entenderam, né? Da forma que ela foi aprovada, a reforma tributária, ela existe, a chance aumenta de as pessoas migrarem para CNPJ e não mais para CLT. Com isso diminuindo a criação, diminuindo o mercado de trabalho, né? A criação de vagas para o mercado de trabalho, porque o custo vai ficar muito alto até para quem gera emprego. Então a própria empresa vai forçar você a ir para o CNPJ. Vai para o CNPJ, você vai acabar perdendo direitos trabalhistas para viabilizar que você continue trabalhando. Eu acho muito interessante isso. A gente acaba esquecendo e às vezes não pensa no porquê que a reforma tributária não andou para frente no governo Bolsonaro. E acho que tem muito a ver o que ele falou aí, que o Paulo Guedes não queria essa reforma. Esse texto não condizia com os princípios que o Paulo Guedes queria impor ao mercado brasileiro. E outro fator interessante é o seguinte, quando ele diz lá naquela thread que algumas pessoas do mercado financeiro que estavam apoiando essa reforma tributária que foi aprovada, e um deles ele cita um nome lá que é o Baleia Rossi. Eu acredito que é verdade, porque não sei vocês, mas eu recebi nessa semana aqui muito anúncio do Baleia Rossi fazendo campanha para que se aprovasse essa reforma tributária. E o que eu acho estranho é o seguinte, o Kim falou muito bem, vocês perceberam por que agora estão criticando após a votação? Por que não criticou antes? Qual a razão? É só para fingir? É só para ter matéria lá na frente? Quando o povo esquecer? Eu acho que essa é a estratégia. Eles estão fazendo matéria agora criticando, para falar, não, nós criticamos, mas não. Antes da votação estava apoiando. Depois que foi votada e aprovada, que a Rede Globo passou a criticar pontos fortes da reforma tributária. Mas eu acho isso faz parte do jogo deles. Essa é a malandragem. Porque quando você lá na frente vai buscar os arquivos, você vai ver lá, não, eles criticaram. Você vai achar matéria criticando. Mas ninguém vai te contar que antes da aprovação ou no dia da votação eles estavam apoiando essa reforma tributária. Gente, eu tenho muito medo do que está por vir aí economicamente para o Brasil. Espero que eu esteja errado, espero que o Brasil saia bem e ganhe economicamente. Eu também não conto muito que agora vai para o Senado pode mudar um pouco o texto, mas eu não acredito que ele vai mudar para melhor. Eu acho que corre o risco ainda do Senado incluir mais alguns jabutis aí
e aprovar uma reforma tributária mais danosa para o país. Porque o que eu percebo nesses políticos que estão no comando é que eles não pensam no Brasil, eles pensam mesmo no bolso deles. Aí a prova disso está o Arthur Lira. A gente viu aqui na sequência desse vídeo o Arthur Lira se privilegiando das emendas parlamentares, né? O famoso orçamento secreto. Isso é horrível, horrível. Infelizmente a gente está numa situação muito ruim. Os nossos políticos não pensam no Brasil, só pensam neles, com raras exceções. O Bolsonaro é uma dessas exceções, que ele coloca sempre o Brasil em primeiro lugar, por isso que é odiado por todo mundo, porque ele não se vende para ferrar o país dele. E aí vai ser odiado mesmo. O mercado financeiro e alguns outros setores acabam odiando o cara, tirando o agronegócio, né? O agronegócio sempre andou junto com o Bolsonaro. Bom, é isso que nós tínhamos para falar hoje. Espero que vocês gostem. Se gostarem, curta, compartilhem. Deixe a opinião de vocês, é sempre importante para nós. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!